Entrevista da seleção de mestrado. Uma das etapas mais temidas no processo seletivo para a entrada em um mestrado. E uma das etapas do processo seletivo que certamente vai fazer total diferença se você vai ser aprovado ou não nesse seletivo que você está concorrendo. É uma etapa extremamente importante que você tem que ir muito bem preparado, porque qualquer pergunta que for feita para você durante a entrevista, a depender da tua resposta, como que você formula essa resposta, a banca pode decidir em te dar um ponto positivo ou te dar um ponto negativo no checklist que a banca tem para avaliação dessa etapa, e essa pontuação positiva ou negativa vai ser o diferencial na lista final de aprovados. Se você entra na lista de aprovados, se você não entra na lista, em que posição você entra nessa lista de aprovados. É exatamente sobre essa fase que a gente vai conversar hoje aqui nessa live. É mais uma live da imersão Passeio do Mestrado, né? Como funciona a entrevista de mestrado? Deixa eu colocar aqui o tema da nossa live, tá? Bom, você já sabe, você pode ir deixando as suas perguntas aqui ao longo da live e eu vou parando aqui para responder, tirando as dúvidas que você tem sobre o tema da live, beleza? Como funciona a entrevista de mestrado? Bom, muitas pessoas têm dúvida, né, em relação a essa etapa, por isso que eu resolvi trazer como uma das temáticas da imersão Passeio no Mestrado esse ponto, especialmente falar sobre essa fase do processo seletivo, que é a entrevista. A maioria, tá, dos processos seletivos vai ter essa fase que se chama entrevista. É nessa fase de entrevista que acontece a arguição, ou seja, que acontece ali uma espécie de sabatina da banca te questionando sobre algumas coisas que podem estar relacionadas ao teu projeto de pesquisa, a tua proposta. Se na tua seleção existe essa fase, né, em que você entrega um projeto escrito, uma proposta de pesquisa, e se na tua seleção não tem, professor, no meu edital não fala que eu preciso escrever um projeto de pesquisa. No entanto, na entrevista, outros pontos vão ser abordados, se na tua seleção não tem o momento, né, e a entrega como obrigatória de uma proposta de pesquisa. Como, por exemplo, o que pode ser abordado em uma entrevista caso a tua seleção não tenha projeto de pesquisa? A questão de bolsa, que a gente já conversou de semana passada, não foi? Se você está acompanhando a imersão Passeio no Mestrado, sabe que a gente falou sobre bolsa semana passada. A bolsa pode ser um ponto dessa entrevista, um ponto-chave, tá? Uma outra questão que a gente também já falou aqui também nas lives da imersão, que é sobre disponibilidade, tempo para você cursar esse programa de mestrado. Então, assim, a gente vai nessa live hoje de entrevista fazer um link com tudo aquilo que a gente vem falando ao longo da imersão, as temáticas que a gente já abordou e puxar tudo aquilo que a gente falou para esse ponto, para essa fase importante que é a entrevista, tá? Então, se você não acompanhou a imersão, está chegando agora, lembra sempre de acompanhar as lives da imersão, são 20 lives. Essas lives, elas ficam sempre compartilhadas no IGTV do meu Instagram, ela fica compartilhada entre os vídeos no meu YouTube e também fica compartilhada entre as publicações do meu Facebook. Então, se você está me vendo em uma outra plataforma, a live gravada, saiba que você vai encontrar todas as outras lives da imersão aqui também, onde você está me vendo. Se você está vendo essa live, a gravação dessa live, também deixa teu comentário, a tua pergunta, que eu vou visitar depois meu Face, meu IGTV, meu YouTube, e vou ter o maior prazer de responder as tuas perguntas. Beleza? Lembrando que essa imersão são 4 semanas, a gente está iniciando a 3ª semana, e próxima semana já encerra, passa muito rápido, mas foram 20 lives pensadas para a tua melhor preparação rumo à tua seleção de mestrado aqui no Brasil que você escolheu, tá? Eu falo sobre o processo seletivo de mestrado no Brasil. Seguinte, como eu sempre falo, compartilhe essa live com as pessoas que você sabe que vão precisar desse conteúdo, que gostam, né, sobre as temáticas que eu trago aqui. E também lembra sempre de
me acompanhar no YouTube também, tem vários vídeos lá, e entrar para o meu canal no Telegram, que é o Passeio do Mestrado, onde eu vou atualizando vocês com algumas informações que eu acabo não postando aqui no meu feed do Instagram ou nas minhas outras redes. Beleza? Bom, tem perguntas e dúvidas sobre mestrado? Essa etapa do processo seletivo? Vai deixando aqui que daqui a pouco eu vou ver quem que está aqui comigo e quais são as perguntas de vocês. Vamos lá. As pessoas acabam tendo muito medo. Primeira coisa, quando eu converso com as pessoas e que elas estão no processo e elas chegam na fase de entrevista, a primeira coisa é medo. Então me diz aqui, você que já fez uma seleção, de repente não passou, ou você que me acompanha, que já está no mestrado ou já é mestre, me diz se você sentiu medo ou não nessa fase da entrevista. Eu, José Neto, senti muito medo. Eu fui para minha entrevista assim, com as pernas tremendo. Afinal de contas, se você tá na imersão, sabe que eu fiz uma seleção e não passei. Então, a minha segunda seleção foi a que eu passei. Quando eu cheguei na fase da entrevista, eu já tinha uma noção de que era uma fase muito importante, mas ainda era tudo muito novo para mim. Só que o meu medo não era nem por saber que era uma fase crucial para minha aprovação ou não. Mas o meu medo era porque eu ia encarar os professores. E meu medo era de repente, eles me fazerem aí uma pergunta que eu não pudesse responder. De repente, ou eu esquecesse alguma coisa do meu projeto. Então, meu medo era esse. A gente tem o medo porque a gente acaba carregando com a gente um pouco de insegurança. E, às vezes, a insegurança ela está relacionada ao fato de a gente não ter se preparado 100% para o processo seletivo. Né? Às vezes o medo é natural, né? Esse nervosismozinho ele é natural, porque afinal de contas é um processo seletivo, você sabe que está concorrendo com outras pessoas, você não sabe o nível dos teus concorrentes, né? Dos teus colegas, então é natural você sentir um medinho, uma insegurança. Só que esse medinho e essa insegurança vai ser potencializado se você tem a consciência de que você não deu o seu 100% na preparação. Por isso que eu queria falar exatamente aqui no início dessa live sobre isso. A importância de você dar o seu 100% na tua preparação, tá? Por quê? Porque quando você chega nessa fase de encarar a banca, onde a banca vai te fazer pergunta, se você foi muito bem preparado para o processo seletivo, esse medinho, essa insegurança, ela vai bater aqui na tua porta, só que você vai dizer o seguinte, peraí, se tua seleção tem fase de projeto, fui eu quem li toda a bibliografia, fui eu quem fiz o projeto, né? Eu não paguei para ninguém fazer meu projeto. Uma outra coisa também, que às vezes a gente fica muito inseguro na hora da entrevista, é de não dominar um pouco sobre metodologia. Esse é um dos focos também na entrevista. Eles te perguntarem sobre pontos da tua metodologia. Então, por exemplo, eu sempre falo aqui para vocês, gente, você não precisa saber de tudo sobre metodologia, mas você precisa saber o básico da metodologia relacionado à tua proposta de pesquisa, tá? Então, se você realmente se preparou legal, 100%, você tirou um tempo para sentar e estudar sobre a metodologia da pesquisa, você vai consciente de que você sabe o que você precisa saber para poder ir para a entrevista de mestrado. Então, assim, para você diminuir esse medo, essa insegurança, né, o nervosismo na hora de uma entrevista, você ir 100% consciente de que você deu o seu melhor durante a tua preparação. De que, por exemplo, você não foi preparar um projeto de mestrado nas vésperas da inscrição, tá? Quem me acompanha há muito tempo sabe, eu sempre bato na mesma tecla. Gente, preparação, olha a palavra, é pré-ação. Preparação tem um pré e tem ação. Você precisa realmente montar um cronograma. A gente já falou de cronograma aqui durante a imersão. Montar um cronograma. Cumprir esse cronograma para você ir bem preparado. Para que a tua ação, que é o momento as fases, quando as fases elas começam, prova escrita, entregar projeto, defender projeto, entrevista, para que quando essa ação chegue, você já tenha feito tudo o que você precisava ter feito antes, previamente, né? E eu sempre falo, não, olha, não deixa para fazer as coisas em cima da hora. E aí,
Porque você fica aperreado, você aperreia as pessoas que estão ao teu redor, não é isso? E aí, às vezes eu também fico com muita dó, é que assim, às vezes eu recebo pessoas que vêm conversar comigo e falam assim, prof, você faz mentoria, eu queria que você fizesse uma mentoria comigo, meu projeto, e aí eu tenho que entregar daqui a uma semana. Eu falo, meu Deus do céu, daqui a uma semana? Não tenho como. Primeiro, que eu não tenho agenda para fazer mentoria. E segundo, porque eu fico no desespero de dizer, olha, não tenho tempo para te atender. E ainda fico no desespero, meu Deus do céu, você está fazendo um projeto que tem que entregar daqui a uma semana e você ainda não tem nem a temática definida. Eu entro em desespero por você que às vezes vem conversar comigo no direct. Porque eu não tenho tempo para te atender, né, para fazer uma mentoria contigo, e porque você está dando um passo muito errado, que é fazer as coisas em cima da hora. Mas isso é muito típico de quem me acompanha mais recentemente. Seguidor antigo meu não faz isso, tenho certeza que já anotou isso há muito tempo, da importância da preparação. Resumindo isso, essa questão da preparação. A preparação, ela é a consciência de uma boa preparação, é fundamental para que você chegue na entrevista e você diminua o teu nervosismo, o medo, a ansiedade de estar ali cara a cara com a banca, né? Até porque uma coisa que está totalmente anexa a isso, né? Vai ao encontro disso, as perguntas que vão te fazer. Aí tem gente que fala assim, prof, eu sei que lá na entrevista eles fazem muita pergunta sobre o projeto, sobre a proposta de pesquisa, sobre a metodologia, já viu o senhor falando sobre isso. Mas a minha seleção de mestrado, eu não sou obrigado a construir um projeto, tá? É só a prova escrita, é só a entrevista, é só o inglês, né, a proficiência e tudo mais. Eu falo, olha, mas isso não lhe exime de você ter uma proposta de pesquisa. Porque o que os avaliadores de uma banca, durante uma entrevista, eles vão, olha o nome, avaliadores, eles vão avaliar, eles vão analisar, é o teu perfil. O teu perfil enquanto pesquisador, ou estudante pesquisador. E aí, por mais que na seleção eles não te peçam um projeto, mas é possível que essa banca, esses professores que vão estar ali cara a cara com você, eles perguntem assim. A Andréia está aqui, né? Andréia, e me diga uma coisa. Você pensa em pesquisar o quê? Se hoje você fosse construir uma proposta de pesquisa voltada para o nosso programa de mestrado, qual seria a sua proposta de pesquisa? Aí você, nessa ideia de que eles não me cobraram um projeto, então eu não preciso ter nada isso em mente. A gente vai decidir isso depois. Você pega de surpresa, aí a banca te questiona ali sobre uma proposta de pesquisa. Porque dentro desse perfil de pesquisador, eles querem questionar isso. Se você é rápido, se você tem essa expertise, se você é perspicaz em relação a isso, a pensar em pesquisa, se você tem noção do que é pesquisa. Então, por mais que anote isso, leve isso para a vida de vocês. Por mais que no teu processo seletivo não seja cobrado um projeto, tenha sempre em mente uma proposta de pesquisa. Porque isso pode ser questionado na tua banca, na tua entrevista, no sentido de eles avaliarem você em relação ao seu perfil, se você tem um perfil de pesquisador ou não, tá bom? E para além disso, né, sempre entender o básico de metodologia da pesquisa, porque isso pode ser questionado. Existem algumas perguntas que quase sempre são feitas pelas bancas, Mas eu sempre falo também aqui para vocês o seguinte, olha, banca é composta por professores, cada professor tem uma forma de pensar. Pode ser que esses professores, eles acordem, né, eles combinem ali quais são as perguntas que vão fazer. Pode ser que não, um professor pensa de um jeito, vai direcionar as perguntas nesse sentido. E o outro professor pensa de uma outra maneira, vai direcionar as perguntas de acordo com o que ele acha conveniente. Então, é sempre bom a gente ir preparado para as perguntas clichês, mas é sempre bom a gente pensar nas N possibilidades de pergunta que vão fazer para a gente durante a entrevista e a gente já ensaiar essas N possibilidades de respostas a essas perguntas, né? Então, tudo é treino, já falei para vocês aqui, tudo é ensaio.
Se vocês entenderem como que o programa de pós ele funciona, já vai ser muito importante para que você tenha essa base sólida para chegar na entrevista e conseguir elaborar a melhor resposta para a pergunta que surgir para você, tá bom? Então, eu já falei para vocês aqui também na imersão a importância de você estudar como que o programa funciona, né? Fazer uma rede social. Isso também vai ser importante para o teu melhor desempenho durante uma entrevista, né? Deixa eu ver logo o que vocês estão perguntando, que está subindo algumas coisinhas. E aí, senão daqui a pouco vai ficar complicado para eu responder todos de uma vez. Enquanto eu vejo aqui, eu tomo meu café. O Yuri tá aí, Luiz... Andréia, é isso que estou fazendo, me preparando. Exatamente, Andréia. Andréia fez uma mentoria com a gente bacana. A Deise Alma, sou nova por aqui, estou amando suas orientações. Ah, Deise, obrigado. Gente, cuspi. Ai, ai. Cuspi café, mas foi no meu celular, não foi vocês. Laura Maglia, Ana Alissa, sempre aqui. Rodrigues, Fábio Feitosa, a Simone que quer iniciar. Muito bem, gente. Se tiverem perguntas, podem fazer, tá bom? Cláudia tá aqui, hashtag MestreMPM. Ó, quem tá chegando, às vezes não entende, né? Ver as pessoas colocando hashtag MestreMPM. Hashtag MestreMPM é uma hashtag que eu criei junto com os meus alunos. E toda vez que vocês lerem aqui uma hashtag Welke Mendes, toda vez que vocês lerem uma hashtag MestreMPM, é algum aluno meu. A prof. Daniel Almeida está sempre aqui colaborando com a gente também. Então vamos lá, vamos dar seguimento aos pontos importantes de uma entrevista. Simone Fração. Bom, Rodrigues Fábio Feitosa está colocando assim. A entrevista para o mestrado profissional é diferente para o mestrado acadêmico? Então, Rodrigues, pode ser sim. O direcionamento dessas perguntas podem ser diferentes, porque afinal de contas, cada mestrado acadêmico e profissional, eles vão ter aí alguns objetivos um pouco diferentes, né? O profissional, como eu sempre venho falando, ele é um mestrado que é mais voltado realmente para a atuação no mercado de trabalho, tá ok? Atuação no mercado de trabalho. O acadêmico já é mais voltado realmente para esse mundo acadêmico, para o mundo de ensino, pesquisa e extensão, tá? Então, se você quer ser professor, se você quer ser pesquisador, o melhor programa de mestrado é o acadêmico. Se você visualiza o mestrado apenas como uma qualificação, um aperfeiçoamento, talvez seja mais interessante você fazer um mestrado profissional. E aí essas perguntas vão estar direcionadas para o objetivo desses programas, né? Por exemplo, no mestrado profissional, uma das coisas que é muito importante no profissional é o produto. Qual é o produto? Qual é o produto final da tua pesquisa do mestrado? A tua dissertação, qual é o produto da tua dissertação? Então, eles podem te questionar isso num profissional, né? Ó, você vai fazer uma pesquisa, você vai produzir algo material para defender esse mestrado e receber o título de mestre profissional nessa área. Qual é o teu produto? Por que você pensa nesse produto? Então, eles podem cair em cima muito da questão do produto, tá bom? A Ana, quais as características de um perfil pesquisador? Então, Ana, o perfil pesquisador é assim, aquela pessoa primeiro que entende o que é pesquisa, tá? E sabe que a pesquisa vai ser importante para o desenvolvimento daquele programa de pós-graduação. Então, por exemplo, te questionar em relação se você tem alguma proposta de pesquisa, por que você pensou nessa proposta, a justificativa de você fazer essa pesquisa, para além da pesquisa feita, o que você pensa em fazer com aquilo que você fez de pesquisa? Um produto, uma dissertação, algo que seja material ou teórico. Isso vai servir para quê? Qual é o sentido daquele negócio existir, daquela dissertação, daquele produto material? Então, eles vão começar a te questionar em relação a isso. E se você entende o que é pesquisa, se você entende a importância desses produtos, você consegue mostrar que tem esse perfil de pesquisador, sim, tá bom?
te perguntam sobre metodologia da pesquisa, para saber se você sabe a diferença entre os principais métodos, se você sabe o melhor caminho de pesquisa para os objetivos que você colocou lá no projeto que você entregou na inscrição, tá? A Laura Aguiar perguntando, quanto tempo você considera ideal para a preparação para o mestrado? Então, Laura, eu acho que um tempo ideal é de 2, 3 meses. Eu acho que 2, 3 meses é um tempo legal para você se preparar, tá? Eu só não acho legal um mês para você se preparar, porque é muita coisa que às vezes você precisa dar conta. E a gente tem sempre que lembrar que durante esse processo seletivo a tua vida não vai parar para você fazer aquele processo seletivo. Você vai, por exemplo, continuar trabalhando se você trabalha, você vai continuar estudando se você ainda é estudante, você vai continuar convivendo com as pessoas na tua casa. Então, assim, um mês é um pouquíssimo tempo. Mas eu acho que de 2 a 3 meses é um tempo legal, né, para quem aí pensa em se preparar e tem pouco tempo, tá? Eu sempre recomendo para os meus alunos que se preparem um semestre antes. Então, assim, a minha recomendação ideal é um semestre antes. Por exemplo, se a seleção de mestrado vai ser em setembro ou outubro, que essa pessoa comece a se preparar em janeiro, em fevereiro. Então, ela tem um tempo aí de 6 meses, 7 meses para poder se preparar e aí vai com o seu 100%. Se você tem pouco tempo, 2, 3 meses, mas nunca um mês, que é assim, é muito complicado. Pode passar? Pode. Eu conheço gente que se preparou com um mês e conseguiu a aprovação. Mas, como eu falo, é sempre muito aperreado, muito angustiante para a pessoa que está se preparando e tem esse pouquinho tempo aí. Socorro. Acabei de entrar na chat um fofo. Obrigado, Socorro. A André, excelente mentoria. Professor, o senhor pode citar algumas possíveis perguntas na entrevista de mestrado? Então, Luiz, vão te perguntar sobre o teu projeto de pesquisa, e sobre o teu projeto de pesquisa é muito provável que te perguntem o porquê que você pensou naqueles objetivos. Né? Luiz, por que você pensou nesses objetivos? Qual a justificativa dessa? Por que essa pesquisa ela é importante? Tipo, por que essa pesquisa ela tem o mérito de ser executada, né? De conseguir aprovação e ser executada nesse mestrado? Então você tem que pensar, por que ela é importante? E aí lembre sempre que é o seguinte, a importância, né, de uma proposta de pesquisa. Ela não é importante só porque nunca foi feita. Aí tem gente que cai muito nesse mito. Eu vou dizer que minha pesquisa ela é original, ela é importante porque ninguém nunca fez. Gente, a banca está cansada de ouvir essa resposta dos candidatos, tá? E isso não é uma justificativa, né, 100% real. Às vezes, você diz que ninguém nunca fez porque você não fez uma boa revisão da literatura. Então, muito cuidado com isso. Pense sempre, essa pesquisa é importante do ponto de vista científico, do ponto de vista social, econômico, ambiental, tecnológico, educacional. Então, assim, quais são as possíveis áreas de interesse daquele programa de mestrado? A economia, o social, o ambiental, o educacional. Essa pesquisa vai ser importante por conta disso. Então pense sobre isso. Outras perguntas que podem surgir. Aí são as perguntas clichês. Se você tem disponibilidade para fazer mestrado sem a bolsa de estudos, se você trabalha, onde você mora. Então, se você tem como financiar a tua pesquisa, se a tua proposta de pesquisa ela requer, sim, alguma coisa que o programa não pode te oferecer. Por exemplo, às vezes você colocou lá uma proposta de pesquisa que requer um laboratório ou um equipamento X. O programa não tem esse laboratório, não tem esse equipamento. Como que essa pesquisa vai ser feita? Entende? Então, eles vão te perguntar, como que essa pesquisa vai ser feita? Eu olhei na tua metodologia que você diz que vai fazer assim. Beleza, ok, bacana, show de bola. Maravilha a tua proposta de pesquisa, mas a gente não tem esse laboratório, mas a gente não tem esse equipamento, o programa não vai oferecer isso para você, e a gente também não tem bolsa de estudo. E agora, Luiz, como que você vai fazer? Aí você vai dizer, prof, mas eu já tenho a colaboração do laboratório X, da Universidade Y e tudo mais, já está tudo certo e tudo e tal, entende? Então você vai elaborar as suas respostas para essas perguntas.
Bolsa de estudo, eles vão sempre perguntar isso. Sempre, sempre. Essa pergunta, ela é clássica. Por quê? Porque tem muita gente que pensa que o mestrado, ele é um emprego. E que acha que só passar no mestrado já consegue bolsa. Se você assistiu minha live, acho que foi da sexta-feira. Foi sexta-feira, gente, que estava aqui comigo. Acho que foi sexta-feira. Eu falei de bolsa. E nem todo mundo recebe bolsa. Mas tem gente que entra no mestrado só para ganhar bolsa. E aí eles já fazem essa seleção. O intuito da pessoa não é como me perguntaram, se essa pessoa tem um perfil de pesquisador e tudo mais. Mas é só pensando nos R$ 1.500 da bolsa do mestrado. Então eles vão questionar isso também. Tá? Então tudo assim, a entrevista ela é uma peneira. Você tem que entender isso. Toda pergunta que é feita na entrevista é no sentido de selecionar realmente quem está ali na frente daquela banca disposta a fazer pesquisa e a contribuir para aquele programa. E não pensando só no dela. Só no diploma, no papelzinho chamado diploma, né? O papelzinho chamado diploma é uma coisa que talvez você nem receba. Como muita gente entra e não sai. Tá? Muita gente quer entrar, mas muita gente entra e não sai. Então, assim, não entre só pensando no papelzinho chamado diploma. Porque é a maior furada. Ah, Dani, apesar de ter ficado tranquila na entrevista, eu fui com medo. Mas na hora deu tudo certo. Na hora sempre dá certo, gente. Sempre dá certo. Se você vai com fé, se você vai sabendo realmente, né, do que você quer, da tua proposta de pesquisa, sabendo que aquele programa ele é o programa melhor para você cursar. Semana passada eu iniciei uma live fazendo a seguinte pergunta: por que você pensa em fazer esse mestrado? Não lembro, acho que foi na live da quarta ou foi da quinta-feira. E não foi à toa que eu iniciei a live fazendo essa pergunta. Porque se você sabe por que você está querendo fazer aquele mestrado, você vai seguro para a entrevista de mestrado. Agora, se você não sabe, aí bate realmente a insegurança, né? E aí se torna bem mais complicada a entrevista para você. Fábio tá aí. Professor, na sua visão, qual é o principal motivo que reprova o candidato na entrevista? Ele não saber o que ele quer. Tá bom, Rafaela? Ele não saber o que ele quer. E eu fico muito preocupado quando vocês chegam para mim e dizem assim: prof, eu tenho que entregar um projeto daqui a 2, 3 semanas. Mas eu ainda nem defini meu tema. Aí eu digo: Jesus do céu. Aí vocês não me veem, porque a gente está conversando pelo direct às vezes, mas eu baixo minha cabeça desse jeito e eu penso: Senhor, iluminai. Porque se você chega na entrevista, eles vão te sabatinar no sentido de saber se você sabe o que você quer. Então, as perguntas vão ser direcionadas nesse sentido, de saber se a pessoa sabe o que ela quer com aquele mestrado. Se tem projeto de pesquisa, se essa pessoa domina essa proposta que ela escreveu. As referências, se não foi copia e cola, tá bom? Não sei se eu já comentei com vocês aqui uma vez. Na minha dissertação, na minha defesa de mestrado, um professor que é meu amigo, inclusive, ele fez doutorado lá no mesmo programa e a gente é amigo, inclusive. Ele foi para minha banca, eu convidei ele para minha banca de defesa de mestrado. E ele me fez uma pergunta de uma referência que estava no meio da minha fundamentação teórica. E eu acho que eu só tinha usado essa referência nessa parte da fundamentação teórica. Então, assim, foi num sentido de questionar, será se realmente todas as referências que estão aqui foram lidas pelo Zé Neto? Eu entendi dessa forma. E, por sorte, eu tinha lido todas as referências da minha dissertação, que eu usei na minha dissertação. Então, por exemplo, eu soube contrapor aquilo que ele estava colocando na fala dele em relação àquela referência que eu usei na minha fundamentação teórica. Porque eu tinha lido o artigo. Eu sabia quem era uma autora, era de um artigo sobre temática X, publicado na revista Y. Eu dominava a minha dissertação. E é isso que vocês têm que ir para a entrevista, se tem projeto na fase de vocês, na seleção de vocês, dominando o projeto de vocês. As referências, os objetivos, o problema, a justificativa, a metodologia. É realmente dissecar a dissertação de vocês e ir com tudo para a entrevista.
Porque é nesse sentido que eles vão te questionar para saber se você sabe o que você diz que quer fazer, tá? O Fábio é professor efetivo do município de Fortaleza, né, Fábio? Meu colega professor. André tá aí, Dona Josilene tá aí. Yuri, quem tem mestrado profissional pode dar aula, professor? Pode, tá? Isso não impede de você dar aula, tá bom, Yuri? Muitos colegas que eu conheço que fizeram mestrado profissional são professores. Se vai dar aula, se não vai dar aula, depende muito aonde essa pessoa pensa em dar aula, tá? Se você que fez mestrado profissional e você quer fazer concurso para professor de município ou de estado, é possível que no edital lá especifique que você tenha que ter vindo de um programa acadêmico ou de uma licenciatura. Mas se você for dar aula para uma universidade, o mestrado profissional muito provavelmente não vai ser um empecilho. Se você vai dar aula para uma faculdade, o profissional também não vai ser um empecilho, tá bom? Pode dar aula sim, agora depende para onde você pensa em dar aula, aonde você pensa em dar aula. Mas para fazer mestrado profissional, eu não tenho que estar atuando como professor. Então, Deise, só isso, esse mestrado que você está comentando é os prof. Prof. Mate, Prof. Bio, Prof. Né? Os mestrados profissionais que a gente tem no Brasil para as licenciaturas. Esse daí você precisa, se você é professor, você precisa estar atuando realmente em sala de aula para fazer ele. No entanto, no Brasil a gente não tem só esses mestrados profissionais, a gente tem vários programas de mestrado profissional, para além dos prof alguma coisa, né? Que eu chamo os prof alguma coisa porque ele é prof e dependendo da área ele tem esse finalzinho, né? A idade influencia na seleção. Sou novo e me formei recentemente. Estou verificando os programas de mestrado em relação à falta de experiência e vivência, algo do tipo. Will K. Mendes. Semana passada a gente estava comentando sobre isso, inclusive, em uma das lives. E eu acho que era um colega que já tinha mais de 50 anos que falou sobre isso. E você fala que é novo e tem medo disso. Então eu vou repetir a mesma coisa que eu falei para esse colega na semana passada. A idade não vai influenciar nisso se você tem maturidade do ponto de vista técnico-científico, tá ok? Se você mostra na tua proposta de pesquisa, inclusive na entrevista de mestrado, se você mostra que tem noção do que é pesquisa, sabe fazer pesquisa, eles não vão querer saber se você tem 21 anos, se você tem 61 anos de idade. Eles querem alguém que possa contribuir para o programa. Então você tem que demonstrar que você vai contribuir com o programa por meio da tua pesquisa e do que pode vir, né, também através dessa tua pesquisa de mestrado. Então idade não vai influenciar, tá? Vê Mendes está aí. Foi sexta, né? Milena Oliveira, é mais fácil você entrar no mestrado repetindo parte do tema de alguém da banca? Então, Milene, isso não é que é exatamente isso, você repetir parte do tema, porque eles não vão querer figurinha repetida, o mais do mesmo, né? Você precisa, o teu tema pode sim ser um tema próximo de um tema que já foi pesquisado dentro desse programa, só que os teus objetivos precisam ser diferentes. A tua metodologia precisa ser adaptada. Então você precisa olhar sim para o que já foi feito dentro desse programa para se inspirar. Você só não pode fazer a mesma coisa, porque aí eles não vão aprovar a tua proposta de pesquisa, eles não querem coisa repetida. Gabriel tá aí. Gente, vocês estão rindo, né, que eu cuspi aqui no negócio. Quantas referências devo utilizar para não dificultar a minha entrevista? Atos. As referências dependem muito da profundidade do teu tema, da revisão que você fez. Então, assim, eu não posso dizer quantas referências. Isso depende de tema para tema, de projeto para projeto, tá bom? Beleza, gente? Mais perguntas? Vou tomar meu cafezinho aqui. Vivi, tá sumida. Ó, então a entrevista, essa fase que ela é primordial, você tem que pensar com muito carinho na fase da entrevista. Vá, assim, com muita tranquilidade para a entrevista, porque a tranquilidade vai fazer a total diferença. Eu disse para vocês agora há pouco, existem bancas e bancas, existem professores e professores. Existem professores que são muito gente fina, assim, bacana, que vão te recepcionar legal, que vão te fazer você se sentir
tranquilo e confortável. Mas podem ter professores que vão ser carrascos. E se esses professores, eles enxergarem que você está nervoso, meu filho, o bicho pega. Se eles perceberem que você está ansioso, nervoso, tenso, esses professores, eles vão realmente querer, sabe, montar em cima de você. Então, a tranquilidade faz toda a diferença. Então, eu sempre falo para os meus alunos o seguinte, eu vou contar uma coisa que eu só falo para os meus alunos. A ambientalização é fundamental. Então, você ir no ambiente da tua entrevista um dia antes para sondar algumas coisas é fundamental. Até mesmo para você reconhecer esse espaço e você, no outro dia, você chegar lá já sabendo aonde vai, com quem fala, aonde senta, como que vai ser, se tem apresentação, se vai ter projeção, se não vai ter projeção. Então, assim, uma coisa que eu acho que facilita muito a gente chegar no dia da entrevista mais tranquilo é a gente fazer uma visita antes no local da entrevista para eu ir me ambientalizando, tá? Rafaela, na entrevista os professores analisam a temática do seu projeto com as suas produções da graduação. Então, Rafaela, sim, eles vão analisar o projeto e, como eu disse, cada professor vai ter seu conjunto de perguntas e saibam que cada banca tem o seu checklist de coisas que eles precisam observar no candidato. Esse checklist vai ser um norte para que eles possam chegar num consenso depois, numa nota que seja de aprovação ou não para aquele candidato, tá? E pode ser que alguns dos professores da banca questionem sobre o teu currículo e sobre a tua trajetória acadêmica da graduação, tá? Então também olhe para a tua trajetória acadêmica, o que você fez, o que você não fez, e você chegue na entrevista já com a noção disso, de como foi a tua trajetória acadêmica, caso aconteça alguma pergunta. Por exemplo, você teve a oportunidade de fazer iniciação científica, e por que você não fez? Pode ser que alguém te pergunte em relação a isso, né? Eu vi aqui no teu currículo que você fez iniciação científica. Outro dia me perguntaram, não sei se a Kika está aqui, acho que foi ela. Me perguntou assim, prof, eu fiz iniciação, mas eu não iniciei a iniciação científica, mas eu não concluí. Eu coloco ou não no meu Lattes? Eu falei, olha, não coloco no Lattes. Por quê? Porque isso pode ser um ponto negativo. Eles olharam para o teu currículo Lattes e na entrevista, eles te questionarem. Tá, beleza. Por que você não concluiu a iniciação? Então, assim, até mesmo que você coloca no Lattes, tem que ser estrategicamente pensado para que isso não seja um ponto de complicação para você na hora da entrevista. A gente não sabe o que passa na cabeça daqueles professores e o que vai dar na telha deles em perguntar para você, tá? Então, a tua trajetória acadêmica também pode ser questionada. A Paula tá aí. Já tirou do Lattes, né, Paula? Professor, e no caso de entrevista online que estão acontecendo atualmente devido à pandemia? Então, no caso da entrevista online, você tem que ter mais cuidado ainda. Eu acho que o protocolo vai ser o mesmo, as orientações são sempre as mesmas. O cuidado é que, assim, o que eu tenho visto nos editais, em que as entrevistas vão ser online, é que eles não se responsabilizam por problemas de conexão. Vocês que me acompanham aqui sabem que várias vezes eu travei, a internet caiu, eu saí rodando aqui pela casa feito doido, procurando um melhor lugar para eu continuar aqui a live com vocês. Então, esse tipo de problema pode acontecer com você. E o que eu estou vendo em alguns editais é que eles estão dizendo o seguinte, a gente não se responsabiliza por problemas de conexão. Então, se tiver algum problema de conexão e você cair e tudo mais, o problema vai ser seu, não vai ser deles. Por quê? Então, eu tenho visto também que eles estão estabelecendo tempo, né? Um tempo limite aí. E você precisa obedecer esse tempo. Então, o que eu sugiro para você que vai passar por uma entrevista online é você ser o mais pragmático possível. O que é isso, professor? Eles te perguntaram uma coisa, responda uma coisa. Por exemplo, eles perguntaram para o Luiz, Luiz, qual é a cor desse café? O Luiz vai dizer
é preto. Eles perguntaram a cor do café, o Luiz respondeu, é preto. O Luiz não respondeu, professor, esse copo, ele é de vidro de tantos centímetros, a luz está refletindo sobre ele, e esse café, ele é marrom escuro, mais tendendo para o preto. Eu acho que no final das contas ele é preto. Ou seja, o Luiz não deu uma volta no mundo para dar a resposta. Esse bate-bola, ele é extremamente importante. Então, pragmatismo, você ser pragmático é isso. Eu te pergunto uma coisa, você responde aquilo que eu te perguntei. Por quê? Normalmente, a banca vai ter várias entrevistas para fazer. E você não sabe o que pensa o coleguinha avaliador. E ele pode muito bem, numa entrevista online, se tua conexão está ruim, ele se sentir incomodado porque você está dando voltas para dar a resposta naquilo. E isso pega negativamente para você, porque quando você começa a dar voltas numa coisa, a ideia que eu tenho é que você não sabe me dar a resposta. E você está tentando... você está tentando elaborar mentalmente uma resposta por não saber ela. E você, nesse sentido de ficar enrolando para me dar a resposta, achando que eu vou cair nessa enrolação, no final das contas eu vou me convencer de que a resposta que você forneceu é a resposta que eu queria. E na verdade não é. Entende? Então, pragmatismo é fundamental na entrevista presencial ou online. Na online, mais importante ainda, por conta dessa questão de tempo e de conexão. Tá bom? Rodrigo está dizendo que na UFC está sendo online. Quais os itens desse checklist que são comuns a todos os avaliadores? Fabinice, eu não posso te passar os itens, né, porque como eu faço parte de um programa, por uma questão ética, eu não posso passar um checklist para vocês. E também por uma questão de que cada programa tem o seu checklist. Isso é pensado em colegiado e cada programa pensa no quais são os melhores itens para avaliar aquele candidato e enquadrar ele no perfil daquele programa de mestrado, tá bom? Mas, eu acho que a partir de tudo que eu falei aqui para vocês, vocês já conseguem imaginar e pensar aí o que realmente eles questionam e por que eles questionam isso, tá bom? Beleza, gente? Ó, já são 18h45. Eu passei para vocês aqui muitas sacadas sobre entrevistas de mestrado. Espero que vocês tenham compreendido, tenham anotado as coisas que eu coloquei para vocês. Lembrando sempre que a gente tem lives sempre às 18 horas, tá? De segunda a sexta-feira. A gente está na terceira semana da imersão e já encerra na próxima semana. Passa muito rápido. Amanhã às 18 eu entro novamente aqui ao vivo com vocês. Espero que vocês estejam aqui comigo. Depois comentem, compartilhem com os amigos de vocês. Entra lá no meu canal do YouTube, entra no meu canal do Telegram para mais informações. E deixa eu ver o que mais. Outro recadinho que eu tenho que dar para vocês. Vai rolar a oficina mestrado aprovado. Quando acabar a imersão, eu vou fazer uma semana de oficina. Na oficina vão ter coisas práticas para vocês fazerem junto comigo, tá? Depois eu vou deixar um link aqui nos stories para vocês arrastarem para cima e se inscreverem que ainda não está inscrito na oficina. Ok? Então, muita coisa acontecendo para que vocês tenham a melhor preparação para a seleção de mestrado de vocês. Beleza, gente? Posso contar com vocês amanhã aqui na live, às 6 horas. Ó, seguinte. Obrigado, Michele, Socorro, Andréia, Maria. A Dani está dizendo que talvez não pode estar nas próximas lives, mas assiste depois, fica salva no IGTV, ok? Aproveitem, assistam essas lives, porque depois que acabar a imersão, as lives vão sair. Então aproveitem para consumir todo esse material enquanto as lives elas estão salvas, tá? Muito bem, Rafaela, Michele, André, que estão inscritas. Tchau, tchau, gente. Obrigado. Boa noite. Fiquem com Deus. E até amanhã. Tem caixinha de perguntas rolando no meu Stories. É só vocês ir lá. Se não ficou alguma coisa não ficou clara, se vocês lembrarem de perguntar alguma coisa depois que a live aqui encerrou. Tá?
Hugo, vou fazer uma história agora e vou colocar um link, tá? Do Arrasta Pra Cima. Tchau, tchau. Boa noite. Fiquem com Deus.